Estamos agora na tumba do jardim, no jardim da tumba, ó. The Garden de Tombem. Tumba do jardim. Tá aqui. Hello, sir. Morning. Morning, have you been here before? Yeah. No. What language is better for you? Português, please. Bem-vindo no Jardim do Túmulo. Ó, você é brasileiro? Bem mais que você, porque eu nasci primeiro. Ó. Estamos aqui, ó. Posso mostrar o senhor? Estamos aqui, qual o nome do senhor? João Batista Evangelista. Aqui, ó, o senhor João Batista. Aqui, ó, se você vir no Jardim do Túmulo, o senhor João Batista, ele é brasileiro, bem mais do que eu, porque ele nasceu primeiro. Exatamente. O senhor pode falar um pouco do Jardim do Túmulo, Olha, vocês seu são João? muito bem-vindos aqui. Deixa eu virar aqui para o senhor. Porque nós estamos num lugar muito especial, porque nós só falamos sobre crucificação e ressurreição, que é a base da nossa fé. E nesse lugar aqui você dá para visualizar todos os versículos bíblicos referentes aonde que aconteceu a crucificação e a ressurreição de Cristo. Esse túmulo aqui, tudo que você vê diante de você encaixa em todos os versículos bíblicos e você é o nosso convidado aqui para vir e celebrar aquele que ressuscitou e vive entre nós. Shalom, shalom. Hoje é sábado de manhã, dia 6 hoje de 2026. É isso, galerinha. Estamos aqui com... Perdão o nome do senhor? João Batista. Seu João Batista. Então você veio aqui no túmulo, você vai procurar o seu João Batista e ele vai dar todo as informações necessárias para você visitar esse lugar maravilhoso. E que de fato é muito bonito. Inclusive quando você entra, eles te entregam um panfleto. Tem um banheiro ali à direita. Eles te entregam um panfleto. É gratuito a entrada, você não paga nada. Te entrega um panfleto, pelo menos até agora não me cobraram, né? No idioma nativo seu, inglês, português. E vamos lá, vamos estar apresentando o túmulo de Jesus. Acompanhar o João ali, o João é o guia turístico aqui. E ele está trazendo relatos do que, como que houve, segundo os relatos aqui de Israel. Célula? Célula? Deixa eu ver. Isso. Ah, de células. Da onde? De Goiânia. Goiânia? Goiânia e Goiás. Eu também. Aí, ó. Aqui em Goiânia. Vocês conhecem o bairro São Francisco? Conheço. Pois é, a minha igreja é lá. João Batista. João Batista. Vai um pouquinho devagar. Conterrâneo aqui. Nós vamos sentar aqui. Porque tem uma pessoa que tem problema respiratório. Aqui o Gólgota, o local de caveira. Logo mais o João vai estar explicando pra gente. Agora aqui é muito diferente, não é mesmo? Bem, se você tivesse vindo aqui há 125 anos atrás, toda essa área que você está vendo aqui estava totalmente mudada e diferente. Porque essa foto aqui foi tirada dali do portão de Damasco, que é logo atrás desses prédios ali, nessa direção que eu estou apontando aqui. E essa foto, então, 125 anos atrás. Aonde que está esses dois camelos pastando aqui, é onde que está essa rodoviária fazendo barulho aqui. Essa parte amarela aqui, é essa área que eu estou mostrando aqui. Se há 125 anos atrás e hoje teve toda essa mudança aqui, imagine há mais de 2000 anos atrás, certo? Uma coisa interessante, no passado, essa montanha atrás de mim, ela vinha nessa mesma direção aqui, até chegar do outro lado, aonde que está aquelas casas, aquele muro. Aquelas casas, aquele muro lá no fundo, está em cima dessa mesma montanha que eu estou mostrando aqui. Eles destruíram essa montanha toda aqui, cortaram as pedras para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, das ruas, do templo.
Hoje nós vamos dentro da cidade amuralhada daquela época tirar fotos, né, das ruínas, das pedras que foram cortadas dessa área aqui e levado para lá. Se destruir essa montanha toda aqui, ficou esse corredor aberto no meio da montanha aqui. E nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui embaixo, olha. Essa plataforma aqui que foi levantada 16 metros, e é para a gente ter essa visão aqui. Senão nós deveríamos estar aberto aqui. Então nós estamos num corredor aberto no meio da montanha. Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado fora da cidade, fora do muro e num lugar público. Porque na época dos romanos já estava aberto aqui, eles construíram estrada aqui, ó, inicia onde está essas torres de mesquita, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom, para Jope e para Damasco. Então, em outras palavras, diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia, que as caravanas que vinham do Oriente Médio ficavam paradas aqui para o povo descer dentro da cidade amuralhada. Lembra que nos filmes, nos livros, na escola, né, nos quadros de pintura, a gente vê sempre Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, de um relevo, 3 cruzes tudo bonitinha, lavradinha, tudo limpinho ao redor. Os romanos não faziam nada disso. Quem começou com essas ideias foi os pintores modernos e etc. Certo? Porque está escrito outra história na sua Bíblia sobre isso. Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônia, que vocês já visitaram. Jesus lá recebe a sentença de crucificação por Pilatos. Já lá já tinha uma multidão de gente gritando crucifica, crucifica, e essa multidão não ia subir em cima de montanhas e morros, não. A Bíblia relata que ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. Lembra do que está escrito na Bíblia? Que a multidão está passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, indagando e etc. Porque era um lugar público. Lembra que a Bíblia diz que quando Jesus estava no Calvário pregado na cruz, os próprios religiosos ali do templo, sacerdote, autoridade máxima do templo, judeus, eles passam em frente quando Jesus está pregado no Calvário e estão dialogando cara a cara com Jesus. Lembra que a Bíblia diz que eles falam para Jesus: olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva a si mesmo. Você disse que era o Messias, o Filho de Deus, o Libertador. Desça da cruz que nós vamos crer em você. Você não disse que ia destruir o templo e ia construir novamente em 3 dias? Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquela época, como não entendem até o dia de hoje. Então veja bem que logo ali no Calvário, qualquer lugar nessa direção aqui, gente, é como eu mostrei para você a foto aqui, toda essa área aqui, ó, veja essa foto para você entender aqui. Logo aqui no Calvário, os religiosos, eles tinham diálogo com Jesus, eles falavam com Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande entre a gente falar com Jesus e ter comunhão íntima no coração com Ele. Lembra que a multidão acompanhava Jesus, mas no final poucos ficaram com Ele, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui no Calvário por volta das 3 da tarde. Lembra de uma pessoa importante, José de Arimateia, que era seguidor de Jesus secretamente. José de Arimateia também era governador de uma parte da Judéia. José de Arimateia era membro do Sinédrio aqui de Jerusalém, né? Ele era um juiz, e um bom juiz, é bom lembrar disso. José de Arimateia tem a permissão de Pilatos de retirar o corpo de Jesus do Calvário antes de dar início do sábado,
passa por um jardim e chega num túmulo novo cavado na rocha que nós vamos ver agora. Bem, falei algumas coisas novas aqui para você, mas o importante é que nessa manhã de sábado, dia 6 de junho de 26, eu e você estamos bem próximos da onde o nosso Salvador Jesus Cristo morreu morte de cruz para perdoar os nossos pecados. Aleluia. E ressuscitou para nos dar vida eterna. Amém. Então é motivo de louvor e gratidão no nosso coração. Amém. 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 Bem, as pessoas que entram aqui no jardim do túmulo sempre vão pensando, vamos lá no jardim do túmulo para ver o formato da caveira ali na rocha. Ali na rocha, no início da montanha, nós tínhamos como se fosse o rosto de uma pessoa. A testa, os dois olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando e quebrou o nariz da caveira, certo? Hoje não tem mais o nariz. Então, todo mundo olhando para mim aqui, para você ver a minha caveira antes do tempo, e você localizar como que você vai ver lá na rocha um buraco desse jeito aqui, olha, um buraco desse jeito na rocha, sem o nariz, porque quebrou. E eu estou falando desse formato aqui, olha, que parece como se fosse o rosto de uma pessoa, os dois olhos e o nariz. E esse formato dessa caveira aqui ajudava tanto na nossa ilustração, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, certo? Então, se você quiser, você pode até comprar um postal dessa área aqui, que mostra muito bem quando tinha o nariz da caveira. Bem, estamos aqui, está vários metros acima do nível do lugar. Então, todo lugar que nós estamos andando aqui, nós estamos acima do lugar. O túmulo está aqui embaixo, olha, parece que ele está lá num buraco, mas não, é o nível daqui. Aonde que tem aqueles bancos ali, ó, e aqui embaixo tem uma grande cisterna cavada pelos cruzados também para usar esse lugar aqui no passado. Então, os cruzados usaram esse lugar aqui. Veja bem, a Bíblia diz que próximo da área de crucificação e apedrejamento havia um jardim. Já foi provado que toda essa área que está diante de nós aqui, havia uma grande plantação de oliveiras, figueiras, amendoeira e muita plantação de uva também. Bom, a coisa interessante que jardim na Bíblia quer dizer um lugar agrícola, um lugar de plantação. Então, jardim na Bíblia nunca é lugar de rosa vermelha, amarela, azul e branca. Do outro lado aqui, descendo essa escada aqui, nós vamos ver esse grande lagar aqui para pisar a uva original no período romano. Porque todos os lagares construídos no período romano tinham esse formato que você vai ver aqui original. Então os romanos usaram esse lugar aqui e vem provar que havia também uma grande plantação de uva nesse lugar. Então jardim na Bíblia quer dizer um lugar agrícola. Então vem encaixando na área onde que nós estamos aqui. Bom, vamos falar sobre o túmulo que vocês vão visitar. Um túmulo grande, feito na rocha, né? Essa foto aqui é muito interessante para você ver aqui. A boca desse túmulo era desse cortada aqui para baixo. Sempre que eles cavavam um túmulo grande, familiar no passado, a boca do túmulo era baixinha, que você tinha que reclinar para entrar dentro como uma questão de respeito. Lembra de Pedro e João. Essa boca desse túmulo aqui já foi danificada. Essa parte nova que vocês vão ver próximo da boca do túmulo, os quadrados de pedra tudo cortado à máquina, quando os arqueologistas estavam estudando esse túmulo aqui, toda essa parte nova que vocês vão ver aqui, estava toda solta, quebrada as pedras, eles tiraram a parte que estava caindo e colocaram essa parte nova aqui. Mas por que que você veio de tão longe para saber dessa reforma que fizeram próximo da boca do... Porque tem um detalhe muito importante que está escrito na sua Bíblia, que quando Jesus ressuscitou não deu um grande terremoto? Até o dia de hoje você vai ver esses trincos e rachaduras que vêm nessa direção que está lá na montanha, que só acontece com terremoto. Pode ser o que danificou a porta desse túmulo e essa área aqui.
E segundo os arqueologistas, quando deu esse grande terremoto, esse túmulo já estava cavado, porque senão os trincos e rachaduras vinham embora do outro lado aqui da montanha. E ele não vem. Então nós estamos vendo e ouvindo um versículo bíblico diante de nós. Em frente a esse túmulo aqui, tem uma canaleta, um corredor que serve para girar a pedra. Lembra que as mulheres estão preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do túmulo. Lembra que aqui em Jerusalém só tem 3 túmulos daquele período que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo. Porque naquela época somente os reis e as pessoas importantes que tinham o privilégio de ter o seu túmulo de família, que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo. E José de Arimateia tinha. Lembra quem ele era, o que ele possuía. Agora Jesus não tinha direito de ser colocado num túmulo que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo. Porque lembra que Jesus não tinha sido consagrado rei ainda. Jesus não era governador de uma parte da Judéia como José de Arimateia. Jesus não era membro do Sinédrio aqui de Jerusalém, do Supremo de Jerusalém. Ele levava pedrada já do Supremo de Jerusalém naquela época, como leva do mundo todo até o dia de hoje. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Como que Jesus poderia ter um túmulo que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo, que somente os reis poderiam ter? Bem, lembra das profecias lá no livro de Isaías, que diz que Jesus seria humilhado, castigado, rejeitado, desprezado, mas Jesus teria um sepultamento digno, não é mesmo? E não foi José de Arimateia que deu o que ele tinha de melhor para Jesus? O seu túmulo novo, cavado na rocha, o seu túmulo de família? José de Arimateia entrega o túmulo para Jesus e Jesus já devolve o túmulo para ele no 3º dia. Fica aí com o túmulo, não é mesmo? Por Jesus ter devolvido o túmulo para José de Arimateia no 3º dia, por isso que ele está conosco aqui fora. Isso é muito importante, é bom pensar nisso. Olha, esse aqui é o desenho do túmulo que vocês vão visitar. Um túmulo grande, feito na rocha, né? Essa área aqui era a área onde que eles vinham para preparar o corpo da pessoa para chorar e lamentar. Depois colocava o corpo na parte direita aqui. Bem, lembra que Pedro e João chegam na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita aqui e vê os panos, lençóis que foram colocados no corpo de Jesus. O mesmo acontece com as mulheres também. Elas chegam na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita aqui e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Então, as mulheres chegam na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Então, quem está chegando aqui a primeira vez, você bota o pescoço na boca do túmulo e olha para a parte direita, certo? Depois que você entra lá dentro para dar certinho como a Bíblia diz aqui. O Jardim do Túmulo fez essa foto aqui, mostrando como se fossem as mulheres chegando na boca do túmulo e olhando para dentro para você entender melhor o que eu estou tentando explicar aqui para você, certo? Então é muito interessante isso aqui. Bem, uma coisa interessante é que dentro do túmulo você vai ver essa cruz bizantina, que está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim, como diz no livro de Apocalipse, e está pintada hoje porque estava desaparecendo. Então tem essa cruz bizantina, porque há 300 anos depois de Cristo surge a igreja primitiva, a igreja bizantina, uma igreja cristã, sofredora, perseguida, que chega até nós o dia de hoje, que há 300 anos tem dado que uma igreja bizantina se reunia em frente a esse túmulo aqui, porque tem o sinal da cruz bizantina e da âncora próximo da boca do túmulo, que era o símbolo que acompanhava a igreja bizantina. Então a pergunta é, se os cruzados usaram essa área aqui, os romanos também, e a igreja bizantina também usou essa área aqui também, porque certamente eles conheciam muito melhor do que você e eu do que tinha se passado aqui para estar se reunindo. Então
Então, tem esses pontos que devem ser levados em consideração. Amém? Bem, gente, nós vamos visitar o túmulo. O jardim do túmulo aqui tem algumas regras e normas, não tem nada a ver comigo. Vocês podem tirar 3.000 fotos dentro do túmulo, mais 1.500 do lado de fora. O que você não pode fazer é parar na boca do túmulo, fazer pose ali, quando você está entrando ou quando você está saindo na boca do túmulo ali, certo? Em frente à boca do túmulo tem um pedaço de vidro verde ali, é ali que você não pode fazer, mas do resto tem 1.000 lugar para tirar foto. Algumas pessoas você vai ver fazendo e tal, mas tem a placa lá, eles estão desobedecendo e eles estão vendo lá na câmera. Bom, já descansaram, levanta mais um pouquinho, vamos andando, que o grupo já saiu. Esse aqui é o lagar. Mas a maioria do grupo mora em Portugal? Não, tem vários países. Ah. Espanha, Portugal, Itália. Bem-vindo quem mora na Itália. Aham. Quem é os italianos? Os que traziam o grupo. Aham. Bem, gente, aqui é o lagar que eu falei para vocês de pisar a uva, né? Vai jogando a uva ali, vai pisando, o suco da uva vai caindo nessa parte mais profunda aqui. Nós só enfatizamos aqui o lagar que para você ver que sim havia esse lugar agrícola ao redor da onde que nós estamos aqui. E o lagar também é muito importante na Bíblia. Lembra do primeiro milagre de Jesus transformando o vinho em água, não foi mesmo? Não, água em vinho. O que foi? Fala mais água alto em aí. Vinho. Tá vendo? Tem gente prestando atenção. Vinho em água. Vinho e água foi meio forte. É, mas tem umas igrejas lá no Brasil que proíbem a gente de ensinar sobre o milagre da transformação da água em vinho, porque foi um erro que Jesus fez. Aí você vê citar certos líderes assim, por isso que tem muita coisa a ser mudado no Brasil, né? Então, nessa direção aqui. Olha nossas lavandas, perfumes. É aqui, né, gente? É. Tá, gente, olha. É aqui onde que eu tô que não pode tirar foto, tá? Aqui. Do resto, em todo lugar. Pode entrar 5, 6 pessoas lá dentro. Não tem mais a roda, né? Bem, nunca foi encontrado a pedra que tampava a boca desse túmulo. Se você multiplicar aquela pedra ali atrás por 5 vezes, é o tamanho exato para cobrir a boca do... Não pode parar em cima do vidro verde aqui não. Ou entra ou fica do lado de fora aqui. Tá. Então, gente, presta atenção. Então, aquela pedra ali atrás, se você multiplicar por 3 vezes, vai ser o tamanho exato para cobrir a boca do túmulo. Olha, um detalhe importante aqui que você tem que notar. Essa canaleta que eu estou aqui, literalmente a pedra ia girando nessa direção aqui, olha, né? Até chegar do outro lado ali que você vê o encosto ali, certo? Então, e a boca do túmulo... Não pode ficar em cima do vidro, lembra? A boca do túmulo era daqui para baixo, certo? Por isso que a Bíblia faz essa questão que tinha que reclinar para entrar dentro do túmulo. Porque se você chegando aqui nessa baixura, reclinando, você vai olhar para a parte direita, né? Tudo bem, né? E essa parte nova que eu falei aqui, que foi a parte renovada. E ali, ó, atrás dessa roseira ali, desse vaso, vocês verem os trincos e rachaduras que vêm naquela direção e não atravessa nessa direção que eu estou aqui. Esse que é o ponto que nós estamos se referindo aqui. Túmulo, aí você consegue identificar melhor, né?
Pera aqui. Olha, gente, aqui é o lugar certo para você tirar uma foto. Se você ficar aqui, alguém dali vai tirar uma foto perfeita sua e vai aparecer todo o túmulo atrás. Vai fazer um postal lindo. E nós ficamos mais para cá um pouquinho para não sair na foto, né? Aí você já é tudo programado. Aí você faz... E para a pessoa que estava se referindo sobre a pedra do túmulo, olha, essa pequena janelinha ali, olha, seria a respiração do túmulo, que tinha que ter. Então a pedra tinha que ser dali para baixo. Então essa é a questão que nós estamos enfatizando aqui. E nesses 36 anos que eu estou aqui em Israel, já vi várias vezes esse lugar aqui coberto de neve aqui. Então neva bastante. Quem está na Europa lá, você tem que vir para cá e ver a neve aqui também. Não é todos os anos que neva, mas às vezes cai bastante mesmo. E... Vamos lá, galerinha, vamos entrar aqui agora no túmulo onde foi colocado o corpo de Jesus. Estamos aqui agora dentro do túmulo. Sorry. Tem essa grade para preservar. É um lugar muito lindo. Tem uma cruz antiga ali. Essa cruz é uma cruz bizantina, se não me falha a memória. Esse é o túmulo onde foi sepultado Jesus. Esse lugar, muito lindo. Aqui é a porta principal, onde a gente entra. E na porta tem uma fenda, que era onde rolava a pedra para fechar a entrada. Oh, sorry. Então é isso. Estamos aqui no túmulo de Jesus. Mais um lugar marcante. Quando você sai do túmulo tem um shopping aqui. Mais um lugar extraordinário. Sem falar que o lugar aqui é lindo, é fantástico. E só tenho a agradecer a Deus por mais esse momento proporcionado. Lá em Belém eu não consegui filmar a Gruta do Nascimento, mas aqui a gente registra onde o corpo de Jesus foi sepultado, foi velado, né? E foi posto para descansar, porque logo após ele ressuscitou.